Capítulo 1. Antigamente e hoje. Até onde podemos retroceder no tempo, cada época teve seu antigamente e seu hoje. Mas toda contemporaneidade teve de encontrar novas soluções para suas questões. O antigo não servia mais no hoje. O hoje requer soluções contemporâneas. Mas o antigo se prende tenazmente no novo tempo. A vovó sempre fez desse jeito. O poder da tradição sempre interferiu na roda do tempo. Tentou atrapalhar o seu andar. E assim como a tradição foi a inimiga do novo, da mesma forma também sempre surgiram adversários ferrenhos para as inovações, os quais se personificavam em autoridades empoeiradas com olhares envolvidos em teias de aranha, que carregam consigo o odor moderado de antigas escrituras, sempre querendo dispensar as novidades. Onde ficaria a fama e a autoridade se o hoje fosse mais inteligente? Dura e terrivelmente em palavras e muitas vezes em atos, pessoas preocupadas em manter sua autoridade sempre tentaram combater, desdenhar e silenciar o novo. O que é a verdade quando a aparência e o amor no seu próprio eu estão em questão? Mas o novo tempo, que poderosamente estava surgindo, não se deixou banir. Mesmo assim, sempre se afirmou vitoriosamente sobre as sepulturas daqueles que morreram por suas concepções. Onde fica a glória dos inimigos? Desse modo, cada novo tempo traz consigo também novas preocupações. E muitas coisas que à primeira vista pareceram boas, mesmo assim em seguida se mostraram inúteis. Assim, em todos os tempos, nem sempre o novo por si só é bom, e muitas coisas novas, muito elogiadas, não passaram de elogios a si mesmos. Apenas na prática é que a utilidade pode ser verificada, na comprovação de seu valor. Progresso e escassez. Há poucos anos ainda nos ensinavam, apesar de todos os achados que comprovavam o contrário, que nossos antepassados teriam sido criaturas selvagens de um nível cultural baixo, em certa medida semelhantes aos humanos, enrolados em peles cruas, balançando clavas. Isso aconteceu num tempo em que os descendentes ainda tinham uma vida pulsante, separados por relativamente poucas gerações, e esta imagem foi transmitida por meio de descobertas. Lendas e tradições sobre o curso do desenvolvimento num relativamente curto espaço de tempo, que ainda estava próximo e, por isso, lhes dava uma boa visão geral. Se tais erros graves da ciência não puderem ser contornados por evidências tangíveis, o que se pode esperar de resultados de pesquisa que abordam tempos obscuros localizados num distante período inicial da humanidade? Se nos oferecem impune e descaradamente tais teorias equivocadas sobre nossos antepassados mais próximos, se puderam atribuir significados errôneos e achados e outras provas num sentido completamente equivocado, então não é de se admirar que sobre os tempos mais remotos ainda nos ofereçam velhas teorias requentadas e que se pesquisem poucos achados, atribuindo-lhes significados até que sirvam nas modernas teorias. Desse modo, ossos antigos com os quais não se sabe o que fazer podem ser construídos neste ou naquele animal. A partir de pedaços de crânios, se reconstrói o ancestral humano. De acordo com a vontade, preferência, o desejo e objetivo de pesquisadores isolados, o ser reconstruído se assemelha então mais ao homem ou ao macaco. Essa é a melhor prova do quão amplo é o espaço de manipulação, no qual a assim chamada reconstrução consegue se movimentar, mesmo de uma parte não específica do corpo como o crânio. Esta constatação deveria estarrecer o não especialista que costumeiramente conhece somente um tipo de reconstrução, a moderna. E mesmo assim, isso não é algo incomum. Com um pouco de fantasia, pode-se reconstruir um hominídeo também a partir de um crânio de elefante, e há cerca de 100 anos os dinossauros igualmente sofreram a reconstrução científica para o hominídeo. Insetos petrificados, reconstruídos, muitas vezes são representados de formas tão diversas que se poderia classificá-los em famílias diferentes. As pessoas gostam de crer naquilo que desejam.
Atualmente, parece que há uma tendência muito difundida na ciência pura livre de preconceitos, de se distanciar o máximo possível dos acontecimentos. Da mesma forma, ainda hoje se admite, sem mais nem menos, apesar da escassez de provas, que o homem descende do macaco. Apesar de toda a propaganda, esta teoria dos macacos não conseguiu se estabelecer entre pessoas que preservam o seu senso saudável e natural. Esta teoria cheira demais a mesa de escritório. Aqui, como em muitos casos parecidos, nossos antepassados, que supostamente deveriam ser mais símios do que nós, ao meu ver, tiveram uma melhor sensibilidade em relação ao que é correto do que nossos teóricos contemporâneos com microscópio e micrótomo. Desde tempos antigos, as teorias sobre as maravilhas da criação movimentaram os ânimos dos povos, a cada qual encontrou a seu jeito uma explicação correspondente à sua época. Algumas dessas teorias ou explicações tocam as fronteiras da realidade, mas outras estão bem distantes. E se a história bíblica da criação, seguida pelas atuais religiões cristãs, se estruturou com uma sequência de recortes de criação ocorridos em tempos diferentes e explicou o surgimento do humano na Terra, pode-se considerar que, nesse sentido, ela foi igualmente tão correta quanto a moderna teoria do desenvolvimento, provavelmente muito mais correta. Digno de reconhecimento é a correta sequência dos tempos de cada criação: plantas, animais aquáticos, animais terrestres, humanos. E tudo isso sem as conquistas da moderna paleontologia, anatomia, morfologia e de outros ismos de nosso tempo. Não é de se admirar que a representação produzida nessa época tenha produzido uma imagem que nos pareça um tanto excêntrica. Ela correspondeu completamente àqueles tempos. Ela foi escrita para as gerações daquela época, não para nós. Nossa atual teoria do desenvolvimento já parece agora, depois de séculos, muito mais estranha e ridícula do que aquela depois de milênios. Quem hoje olha as antigas representações com desdém não deve se esquecer de que, se forem analisadas de forma correta, quer dizer, pitoricamente, assim como foram compreendidas outrora, essas representações contêm verdades profundas que, em certa medida, são parábolas, e interpretá-las ao pé da letra é somente uma conquista equivocada da nossa época. Partiu um semeador para semear suas sementes. Além disso, o homem moderno não pode propriamente se sentir no direito de olhar com desdém seus antepassados. Com isso, todavia, não se quer dizer que o redator daquela teoria da criação que acabei de citar seja nosso antepassado, mas ainda em relação a nossos antepassados, parece-me frequentemente que o universo de pensamentos dos atuais modernos não se diferencia tanto do dos tempos remotos. A concepção moderna destituiu Deus, mas teme gatos pretos e procura significados nas estrelas e em adivinhações. Zomba-se dos bárbaros por suas rezas a deuses, mas adquire-se mascotes, bonequinhos, negrinhos, macaquinhos de pano para venerá-los como amuletos. Onde está a tão famosa razão sóbria? Os modernos zombam dos povos selvagens e ignorantes que se pintam, mas ao mesmo tempo passam base e maquiagem, pintam suas unhas, tiram a proteção natural das sobrancelhas para pintá-las com riscos pretos, de modo que muitas vezes se tem a impressão de ter diante de si bonecos de cera andantes ao invés de pessoas de carne e sangue. Se os povos selvagens se massageiam com banha velha e pomadas mal cheirosas para se proteger de insetos e parasitas, a isso se pode atribuir um sentido prático, mas quando os modernos se perfumam tão intensamente que ninguém consegue suportar o seu odor sem máscara de gás, que sentido há nisso? Se povos naturais se dopam com vinho de palmeiras, civilizados se embebedam e turvam sua consciência com bebidas alcoólicas a ponto de arruinar a herança de seu povo. Qual é a profunda diferença? Se determinadas tribos selvagens matam rapidamente seus indesejados descendentes, destruindo com isso seu futuro como povo, num ato de autoextermínio iludido, os modernos já os eliminam de outras formas, antes mesmo de nascer. Onde está o limite entre ter ou não ter cultura? Também a eliminação científica com entorpecentes, cocaína, entre outros, não é exatamente uma página de orgulho dos tempos modernos.
Luz e sombra, apesar de todos os progressos, ainda hoje estão próximas uma da outra. De um lado, graças ao trabalho preliminar de nossos antepassados, que teoricamente ainda apresentavam traços símios mais fortes do que nós, conseguiram resultados excelentes. Do outro, há um número crescente de equívocos. No mesmo andar do progresso, também surgem simultaneamente a escassez e os vícios. Aqueles que já existiam agora são reconhecidos como tais. Mas é uma característica especial dos humanos, a de fazer o sabidamente incorreto ou não ter a coragem de mudar algo para melhorar. Cidades são aumentadas, embora há muito tempo já foi comprovado que estas se alimentam de corpos humanos, que elas somente permanecem vivas porque seu número de habitantes é alimentado por um permanente afluxo de contingente humano que vem de fora dela. Desse modo, foi calculado que se uma cidade com 4 milhões de habitantes não tiver este fluxo externo, com apenas 150 anos, seu número de habitantes cairia para 90 mil, e depois de outros 150 anos, os moradores seriam somente 2 mil habitantes, que vagariam entre as ruínas da cidade decadente. Com seu feitiço, as grandes cidades atraem anualmente para dentro de seus muros sempre novas multidões, cegadas pelo brilho de uma aparente cultura superior a fim de eliminá-las impiedosa e completamente da eterna corrente da vida. Nas condições atuais, as grandes cidades devoram literalmente um povo. Intencional autodestruição. Se cada grande cidade dependesse somente de si mesma, ela já estaria há tempo extinta. Ela não apresenta uma unidade que fortalece a vitalidade de um povo, mas sim um enfraquecimento. Isso não se refere somente à capacidade de manutenção do contingente humano, mas também à vitalidade da herança que permanece para a descendência. Portanto, não somente em termos numéricos, como também em termos qualitativos, ela está bem aquém do campo e da cidade pequena. De acordo com uma estatística do ano de 1910, portanto, quando as condições das grandes cidades ainda eram melhores, pôde-se concluir que de cada 1.000 nascidos vivos, 280 no interior, 213 na cidade pequena, 192 na cidade média e 189 na cidade grande alcançaram uma idade de 70 anos. 58,2% dos nascidos no interior e que ali viviam, 47,8% dos nascidos na cidade e que ali viviam e 33% dos berlinenses eram aptos ao serviço militar. Em 1900, a relação entre o ideal e o real no que se refere à aptidão militar na Prússia Oriental era de 100-140 e em Berlim de 100-39. Estes números demonstram, todavia, ainda uma imagem deturpada em favor da cidade grande. Eles levam em conta os moradores que migraram para as cidades, portanto, os ainda não cultivados. Imagina como seriam tristes as relações apresentadas por estes números se somente fosse levado em conta o percentual da verdadeira população nascida das grandes cidades. Não somente a energia mantenedora do povo e a saúde têm suas raízes na população da cidade pequena e do campo, mas esta também representa o que talvez ela mesma nem saiba: a infalível fonte da cultura espiritual. Desse modo, é atualmente revelador de onde vêm aqueles que se destacam por suas competências especiais. Sob este ponto de vista, foram analisadas as origens de 10.000 contemporâneos, que certamente representam os 10.000 proeminentes na área espiritual. Nisso se conclui, entre outras coisas, que entre os pintores, 21,6% nasceram na cidade grande, 43,6% na cidade pequena e 34,6% no campo. Entre os escultores, obtém-se este percentual respectivamente: 25,2%, 31,9%, 42,8%. Juristas, 9,9%, 45,3%, 44,7%. Filósofos, 15%, 30,7%, 54,2%. Pedagogos, 5,3%, 22,1%, 72,5%. A tarefa primordial de nossa época é trazer aqui uma virada para melhorar. Ela é tão grande que, diante dela, todas as pequenas questões diárias são ofuscadas.
Para reconhecer isso, é necessário distinguir entre brilho exterior e valor interior. Os povos ainda precisam aprender a diferenciar cultura, incultura e ausência de cultura, pois o antigo e saudável instinto foi perdido há muito tempo em círculos maiores. A aclamada razão humana saudável não conseguiu substituí-lo. Todas as instituições, ideias, religião, entre outras que são benéficas ao povo em questão e os levam sobre povos selvagens, são partes constituintes da cultura. Já no que se refere à incultura, dela fazem parte as instituições, as ideias, a religião, entre outras que prejudicam o povo em questão, mesmo que possam representar invenções geniais e que por seu intermédio se atribui uma posição de superioridade em relação a povos selvagens. A ausência de cultura são os povos em que ambos estão ausentes. Se o corpo popular deve permanecer saudável, então deve ser duramente combatida a incultura, que neste caso também é erroneamente denominada de cultura elevada e que neste ponto é um elemento degenerativo. Para o bem da cultura, é necessária uma instrução ininterrupta, pois o atual homem moderno perdeu parcialmente sua sensibilidade natural, a tal ponto que ele aceita muita coisa sem comprovação, especialmente aquilo que o prejudica. Se a moda ditasse o uso de calção de banho no inverno e um casaco de peles no verão, esta tendência encontraria muitos seguidores, que iriam imediatamente colocar em prática esta moda para não correr o risco de parecer não modernos. Abordando um caso semelhante, mas menos visível, todos sabem o quão importantes são o ar livre e a movimentação, especialmente para moradores das cidades grandes. O que se faz então? Ao invés de fazer um passeio ao ar livre, as pessoas se sentam num ambiente apertado, suprimindo o pouco ar que existe com nuvens de fumaça de tabaco, chegando a tal ponto que se tem a impressão de que um boi inteiro está sendo defumado, ao mesmo tempo que se enche a barriga de cerveja, e depois disso se corre ao médico. Não condeno a apreciação moderada de tabaco e álcool, embora se possa viver muito bem sem isso. O que eu condeno é o fato de existir indivíduos fracos que permitem que o consumo destes produtos se torne uma paixão indomável, o que acaba sendo indigno a seres humanos. Antigamente, zombava-se dos colonos burros que nos bons e velhos tempos não queriam se mudar para a cidade porque consideravam-na sepultura. Assim, com seu consentimento natural, fizeram a coisa certa, embora as cidades desta época ainda não haviam se tornado as instituições devoradoras de humanos como são os grandes centros modernos. Em certa medida, eles já sentiam um perigo que na época ainda ninguém conhecia. Hoje, por meio de estatísticas, entre outras, pode-se confirmar o perigo por eles imaginado. Conosco se completa de forma moderna o que se percebe em determinados povos: o fracasso dos instintos naturais direcionados à manutenção das características da espécie. Mas isso significa, caso nada seja feito, o início da decadência. Assim se desfizeram e se desfazem povos e culturas em todos os tempos. Achados de tempos modernos relatam até sobre culturas do tempo da pedra na América do Norte, cujos representantes viveram entre 8 e 10 mil anos antes das antigas culturas dos produtores de vime, quando ainda viviam o mamute, o bisão, o bicho preguiça gigante e os camelos. Surpreendentes equipamentos artificiais são testemunhas de uma alta cultura destes povos. De onde vieram? Para onde foram? Será que as culturas atuais, constituídas tão rapidamente, não estão ameaçadas por um desfecho tão ruim? É obrigação de nossa época providenciar para que, ofuscados pelo brilho das modernas conquistas, eles não ignorem os erros que ainda existem, que tenham a coragem e a força para afastar o que é doentio, antes que contamine o corpo inteiro, e que se protejam diante da decadência. Influência incompreendida das forças espirituais. Em outras áreas, as antigas concepções de nossos antepassados, baseadas nos sentimentos e na experiência, encontraram acertos muito melhores do que a supermoderna forma de trabalhar da ciência moderna. Aproximadamente no contexto de nossos avós, os médicos concebiam o ser humano como uma unidade composta por corpo e alma e pensavam os tratamentos de saúde de acordo com esse princípio.
Era de seu amplo conhecimento que na luta que um corpo trava pela manutenção da saúde, as forças espirituais, como por exemplo a vontade, a força da imaginação, o desejo, a fé, entre outros, é atribuída grande importância. Eles sabiam que para sua recuperação, o doente precisa fortalecer a confiança e a segurança para que o remédio chegue a fazer efeito e que somente neste caso o sistema imunológico natural pode agir plenamente. Mas em seguida apareceu a tendência moderna com sua patologia celular, sua mecânica celular, retalhando o corpo humano em pequenas e minúsculas partes, sem com isso abordar a alma. A prova de que as antigas concepções estavam erradas e as novas estavam certas lhe pareceram evidentes. Por meio de uma superespecialização fragmentada, se pensou em poder explicar as doenças com os conhecidos conceitos da química, da física e, desse modo, curar por meio de um tratamento puramente localizado. A conexão com a unidade humana foi perdida. Neste contexto, tem-se às vezes a impressão de que o fundamental é menos curar o doente do que explicar a diagnose correta e a pesquisa da parte doente. Naturalmente, conseguiu-se alguns sucessos em determinadas doenças. Isso é considerado como um troféu. Com um conjunto de fatos materiais, a concepção, até então em vigor, de que o ser humano deve ser tratado como uma unidade entre corpo e alma foi descartada cientificamente e considerada retrógrada. As forças espirituais do ser humano, que não podem ser vistas, cheiradas ou experimentadas, que mesmo com o mais moderno dos microscópios não puderam ser encontradas, deixaram de ter significado. O ser humano se transformou numa máquina altamente desenvolvida, cujas engrenagens que eventualmente entram em desordem, mas somente estas, são observadas com algum interesse. Triunfou o espírito descrito acertadamente por Goethe nas seguintes linhas: nisso reconheço o homem culto. O que vós não tocais vos está a milhas de distância. O que vós não abraçais não vos falta em absoluto. O que vós não calculais, vós acreditais que não é verdadeiro. O que vós não pesais, não vos tem peso. O que vós não tornais moeda, isto vos acreditais não ter valor. Depois de algum tempo veio a lucidez. Círculos compreensíveis reconheceram que os resultados práticos não possuíam relação com a incrível confusão do conhecimento teórico. Reconheceram que, no amadurecimento desta concepção, muitos reais conhecimentos que sobreviveram dos antigos foram jogados fora. Finalmente se descobriu também que as ligações celulares não reagem tão simplesmente de forma mecânica e física como se supunha nos tempos modernos. Achou-se que em cada caso ainda ocorre uma misteriosa dependência do querer e do não querer. A partir daí, ocorreu uma nova descoberta. A ajuda das forças espirituais na cura é de significado essencial, mas isso nossos avós também já sabiam, é que há mais coisas entre o céu e a terra. Depois de um longo desvio, foi redescoberto aquilo que nossos antepassados, por pura experiência e sensações, já reconheciam e, com sucesso, colocavam em prática. Descobriu-se que estímulos espirituais podiam provocar mudanças corporais. Desse modo, ocorreu então, na sequência desta direção de pesquisa, a descoberta que estímulos espirituais podiam não somente provocar mudanças doentias leves ou pesadas, como também podiam curar. Em tempos antigos, se curava verrugas espremendo sobre elas uma ervilha, que depois era lançada ao fogo enquanto o paciente saía do ambiente em que se encontrava. Era necessário que ele estivesse fora, antes que a ervilha explodisse no fogo. Sobre bobagens como estas, o homem esclarecido balança a cabeça com desdém, mas o fato era que as verrugas desapareciam. Hoje, numa época em que tudo é curado por meio de injeções e os métodos das ervilhas não encontram mais credibilidade, alguém pode injetar algumas gotas de uma solução fisiológica ineficaz de sal de cozinha no braço e as verrugas desaparecem. Mas o que as fez desaparecer não é a solução de sal, mas sim, como no método das ervilhas, a disposição do doente que acreditou firmemente no método, mesmo sendo ele ineficaz. Pode-se citar milhares de exemplos sobre curas desse tipo de diversas doenças por meio de influência espiritual. Não é necessário mencionar que determinadas doenças infecciosas e fraturas ósseas não podem ser curadas desse jeito,
mas no decorrer da cura destas, a disposição espiritual do doente tem grande influência. Disso, pode-se concluir que alguns métodos rapidamente descartados pela ciência, apesar de toda a sabedoria teórica dos livros e de muitos exemplos práticos, mesmo assim podem ser aplicados. Neste meio tempo, muitos métodos de cura, que há muito tempo foram descartados como sendo não científicos, foram redescobertos. Mesmo que estes velhos e redescobertos, mas eficazes métodos de tratamento hoje recebam um nome estrangeiro que soa científico, isso não altera em nada a concepção fundamental do velho método de cura. Se dessa forma a ciência percorreu um longo e dispendioso desvio em algumas áreas, em outras ela conseguiu sucessos e conquistas inovadoras, das quais ninguém mais pode pensar em abrir mão. Isso deve ser reconhecido. Hoje ninguém irá querer os métodos de cura integralmente adotados em séculos anteriores. Mas o que se espera da ciência moderna é atenção diante da antiguidade e do aproveitamento do utilizável também no presente e no futuro. O reconhecimento do prejuízo causado pela inapropriada arrogância adverte diante de loucuras deste tipo. Luz e ondas. Luz é um fenômeno vibratório e, respectivamente, um movimento ondulatório. É o que nos é ensinado. Por quê? Porque os especialistas não sabem explicar uma característica da luz que se assemelha a ondas, mas todos podem observar diariamente, a cada momento, que a luz não é um movimento ondulatório e nem um fenômeno vibratório semelhante às ondas sonoras. Se a luz fosse, conforme nos é explicado, um fenômeno semelhante às ondas sonoras, ela teria de atravessar um nevoeiro igualmente como o som. O nevoeiro não poderia atrapalhar nossa visão. Se entre nós e um automóvel tiver um obstáculo, iremos ouvir o sinal da mesma forma como se não tivesse, mas não conseguiremos ver a luz do automóvel. Um obstáculo diante das ondas será por elas desviado. O som chegará de qualquer forma a nossos ouvidos, mas a luz se comporta de forma bem diferente. Ela esbarra no obstáculo e não podemos vê-la. Se a luz fosse um fenômeno vibratório como o som, assim não existiria sombra e também não haveria eclipse solar e lunar. Mas tem mais. As ondas que nos atravessam de todos os lados do universo, de cima para baixo, da direita para a esquerda, iriam se chocar e se sobrepor umas às outras e deixar um emaranhado de movimentos inextricáveis. Dessa forma, não iríamos tampouco reconhecer um único objeto, uma única cor, assim como uma única voz, um único som num ambiente em que milhares de pessoas falam ao mesmo tempo. Não poderíamos ver o sol, a lua e as estrelas, nem sequer reconhecer as coisas em nossa proximidade. Fotografia, telescópio, microscópio seriam coisas impensáveis. Se a luz fosse isso que nos é apresentado erroneamente, quer dizer, um fenômeno vibratório que emana um maravilhoso éter, então não existiriam corpos visíveis, pois esse éter, esta matéria imponderável, iria inundar todos os espaços vazios, mesmo aqueles que são ocupados pelos átomos, e por meio dele a luz passaria por todas as matérias. Mas se esse fenômeno não estiver relacionado a esse éter místico, mas sim às moléculas, então este movimento ondulatório deveria levar mais facilmente a vibrar uma chapa fina de metal do que uma grossa chapa de vidro. Vidro não seria transparente, metal fino seria, deixaria passar a luz. Talvez o físico moderno tenha um carrinho de mão repleto de exceções à disposição, que separam a luz das ondas sonoras. Mas se a luz se forma a partir de tantas exceções, então ela só pode ser algo diferente, e não aquilo que nos é ensinado. O que é luz? Há 240 anos, de acordo com Newton, era uma matéria extremamente fina e imponderável, portanto, algo material. Mais tarde foi explicado por Euler como um fenômeno vibratório parecido com o som, mas independentemente destas conclusões científicas, o povo falava em raios de luz. Aguardemos mais algumas décadas, então nossos pesquisadores, tendo em mãos aparelhos melhorados, provavelmente irão concluir que a luz não é um fenômeno vibratório como o som, mas sim um fenômeno de radiação, e com isso novamente será concebida como uma materialidade que, com sua passagem, é capaz de provocar fenômenos vibratórios. Então, não só ter-se-á reconhecido que a luz branca surge dos raios coloridos, não se falará mais de ondas, como também que cada raio se forma a partir de uma construção altamente desenvolvida.
Cada raio, por exemplo, poderá ser classificado em suas unidades de calor, eletricidade, energia e outras. Assim, nos será provado de forma prática que com estas unidades em determinadas condições, se isto ou aquilo acontecer, podem tornar-se algo tangível e, consequentemente, algo que ocorre de maneira contínua. Atualmente, tem-se conhecimento de muitos raios classificados em comprimento de ondas, que provavelmente nada tem a ver com isso. Conhece-se seus efeitos, pode-se provocá-los ou eliminá-los, mas ainda se está longe de poder afirmar o que cada raio em particular, ou seja, o que eles representam. Mesmo assim, já se chegou ao ponto de reconhecer que os raios possuem uma potência maior, referindo-se aos tipos maiores de raios, mais forte do que algo somente material, quer dizer, mais que puramente elétrons ou prótons, que por sua vez são partículas do átomo. O que são elétrons? Ainda nem faz tanto tempo que nos foi ensinado que átomos seriam corpos invisíveis. Depois, se tornaram diversos sistemas planetários com elétrons orbitando ou não orbitando. Os elétrons se tornaram linhas de ondas, diversas torções tiveram de se manter. Por fim, o elétron se tornou um buraco no fabuloso éter mundial. Com isso se reduziu ao nada, ou a explicação se reduziu ao nada. Provavelmente não se pode ir além do nada. Aguardemos até que alguém consiga. A física moderna bem que explicou muita coisa, mas analisando como um todo, tornou tudo mais enrolado, complicado, teórica, matemática, fisicamente e inimaginável. Os mistérios do mundo não estão esclarecidos, pelo contrário, eles se reproduziram assustadoramente. Os físicos teóricos e matemáticos trabalham com matrizes, operações imaginárias místicas, tensores e quintas dimensões. Eles parecem ter ascendido num castelo nas nuvens. Aguardemos até que retornem à terra firme. Enquanto flutuam nas alturas, nada há para nós. Calculam isto e aquilo, de cima para baixo, mas não são capazes de dizer o que deve representar aquilo que se calcula com longos números, que o simples mortal não consegue confirmar. A tendência moderna pede de nós uma grande, infinita e ilimitada fé, diante da qual as ordens de fé de todas as religiões parecem irrisórias e minúsculas. Nunca consegui me entusiasmar por uma teoria repleta de grandezas desconhecidas, valores imaginados e coisas inimagináveis. Continuo com a opinião de que uma representação útil e palpável voltada à prática, que qualquer pessoa normal consegue acompanhar, mesmo que não seja correta em todos os pontos, é melhor e possui maior valor prático do que uma construída sobre valores imaginados, que provavelmente é menos correta, que não pode ser observada e que por isso mesmo não permite conhecer seus equívocos, uma vez que seus métodos de pesquisa não permitem uma conferência rigorosa. Imaginação demais sempre foi prejudicial. Mas como compreender isso tudo se uma das supostas operações imaginadas da longa e estranha sequência de cálculos nem sequer está disponível? Ainda que às vezes um longo cálculo aparentemente estiver correto, mesmo assim ele pode enganar. Somente o que pode ser palpável pela experiência diante de nossa frente não nos pode enganar. Radiestesia e ciência. A relação da ciência com a questão da radiestesia mostra o quão justa é a frequente desconfiança do povo diante de conclusões puramente sóbrias e objetivas da ciência. A ação da radiestesia repousa sobre causas bem naturais. Não é uma questão mística. Os raios subterrâneos exercem sobre pessoas que são hipersensíveis um determinado estímulo. Ao atravessar um veio de água, provocam um movimento muscular involuntário. A varinha mantida na mão se move, fazendo com que este insignificante movimento muscular se torna invisível. Tudo acontece de forma bem natural. O sucesso da experiência depende única e exclusivamente da sensibilidade da pessoa. Não há fórmula mágica obscura ou coisas do tipo. A hipersensibilidade de determinadas pessoas para determinados materiais, radiações ou coisa parecida é atualmente uma questão esclarecida. Assim, todos sabem que há pessoas que reagem fortemente com a mínima quantidade de determinada matéria,
matéria, que para outros é insignificante. Essa hipersensibilidade também é chamada de idiosincrasia, um fenômeno provocado em alguns casos como uma alergia na pele. Essa hipersensibilidade pode se manifestar de diferentes modos: urticária, inflamação na pele, asma, cólicas intestinais, enxaqueca, epilepsia, cistite, inchaço nas articulações e muitos outros mais. Todavia, em todos os casos, o corpo precisa possuir a predisposição para isso. Como esse material que consegue provocar reações tão poderosas não atua sobre a maioria das pessoas, os cientistas que trabalham de forma exata estariam a qualquer momento em condições de provar a não existência desse material desconhecido. De forma idêntica ocorre a radiestesia. Algumas experiências apontam que a hipersensibilidade e, com isso, a capacidade do bem-sucedido método da radiestesia por vezes pode se ausentar completamente para depois de algum tempo retornar. Nisso também o estado do sistema nervoso da pessoa tem um papel decisivo. Mas agora se pode ler que experiências com objetivos inequívocos, aplicadas em 3 pessoas radiestésicas, demonstraram o fracasso total e completo deste método. Por meio deste e de outros fracassos, as desconfianças dos cientistas acabaram sendo fundamentadas. No entanto, como os métodos radiestésicos estão indiscutivelmente relacionados ao sistema nervoso da pessoa, pode ser que o próprio ambiente científico incomum e os procedimentos da experiência sejam culpados pelo fracasso. Os métodos de comprovação e o pensamento da ciência me parecem às vezes muito estranhos. Para comprovar suas próprias teorias, pontos de vista, princípios, entre outros, somente os próprios sucessos na área em questão são observados e considerados. Os fracassos que aparecem por toda a parte são advertidamente despercebidos e silenciados. Mas para testar os pontos de vista, as lições, os trabalhos de outros, então são procurados, olhados, contados e valorizados os fracassos que, naturalmente, podem acontecer também nos melhores fenômenos. Se quiséssemos testar o valor de algum ramo da ciência com base em seus fracassos, deixando de lado qualquer sucesso, não chegaríamos a um resultado animador. 2 medidas não combinam com objetividade. Marte na mudança dos tempos. Apenas se passaram poucas décadas desde que o nosso mundo foi surpreendido com a descoberta dos canais de Marte pelo astrônomo Schiaparelli. Este planeta passou a ser o ponto candente do interesse dos povos. Foram publicados mapas detalhados sobre os canais observados. Eles representariam instalações técnicas das maiores abrangências. Seus moradores, que construíram obras desta amplitude, estariam infinitamente mais desenvolvidos que os terráqueos no que se refere à cultura e ao domínio das forças da natureza. Campos verdes cobertos por raras flores se expandiam por ambos os lados dos canais. Cavalos nobres e famoso gado pastavam ali no verão. No inverno, os canais congelavam e a neve cobria os corredores. Especialistas de primeira categoria defenderam esta descoberta científica. Foram estipulados prêmios para as primeiras comunicações bem-sucedidas com os marcianos. Imensas somas de dinheiro foram colocadas à disposição para a construção de estações de comunicação. Pesquisadores de renome teriam observado sinais luminosos e outras tentativas de aproximação dos marcianos. Comunicados sem fio vindos de Marte, infelizmente não decifráveis, chegavam a nossos zelosos pesquisadores. O planeta era a imagem do desejo e do futuro de nossa Terra. E hoje, Marte está morto. Não há vida ali, afirmam atuais autoridades. Sua superfície é um deserto morto. Tempestades varrem a areia marrom desértica. Verão e inverno se alternam, mas nenhum ser vivo vê a primavera. Frio siberiano também reina no Equador, onde somente ao meio-dia do verão a temperatura sobe a 0 grau. A temperatura média ali está em -3 graus. Nas latitudes mais moderadas, entre -15 e -30, grandes opostos entre dia e noite fazem o clima ali inóspito. Em nenhum lugar se encontra água parada ou corrente. Mesmo a umidade do ar está somente a 1/100, a 1/80 da Terra.
é inimaginavelmente pequena. Mesmo o ar perdeu os componentes necessários para a respiração. Com o espaço de tempo de apenas poucas décadas, a exata, sóbria e imparcial ciência nos desenhou duas imagens do mesmo corpo celeste próximo à Terra, cujos opostos não podem ser mais gritantes. Antes era apresentada com vida florescente e seres altamente desenvolvidos, diante dos quais a cultura da nossa humanidade era considerada simplória. Agora lá são vistos desertos terríveis, morte fria e implacável. Um mundo que, se fôssemos pisar nele, poderia paralisar o sangue em nossas veias. Desapareceu o brilho nos olhos, desapareceram os marcianos e os animais. Como Marte será representada após 5 a 10 décadas depois da moderna ciência incorruptível, sóbria e objetiva? O tempo passa e o sentido muda. Precaução é a mãe da sabedoria. Esse princípio deveria reger também a adoção ou reconhecimento de lições científicas, e seu material comprobatório deveria receber uma atenção mais elevada. Gênio e cultura. Há mais de 10 mil anos já existia uma cultura altamente desenvolvida, com evidente senso de arte e bom artesanato. Inúmeras tumbas reais e ruínas milenares relatam sobre o grande poder e sobre um esplendor desaparecido. Descobertas altamente revolucionárias foram feitas nestes últimos séculos e rapidamente melhoradas e ampliadas. Em medidas cada vez maiores, a humanidade conseguiu dominar as forças da natureza para seus objetivos, às vezes, contudo, prejudicial a si mesma. Mas não se esqueça, todo este progresso somente foi possível porque a língua e a escrita nos possibilitaram continuar os conhecimentos que nos foram passados. As gerações vindouras podem cada vez mais construir os fundamentos adquiridos a partir das experiências e dos conhecimentos de seus antepassados. Mas tudo o que os povos podem chamar de seu e apresentam como suas capacidades é, na verdade, somente o resultado de poucos com talentos excelentes, chamados de gênios, surgidos da longa corrente de gerações. Do saber desses indivíduos, pouco entre muitos milhões, toda a humanidade acaba tirando proveito. A eles se deve o progresso de sua cultura. Mas somente poucos puderam receber os agradecimentos em vida. A maioria não foi reconhecida pelos seus conterrâneos. Foi ridicularizada pelas autoridades, foi humilhada. Muitos foram perseguidos pela inveja, não compreendidos por seus contemporâneos. Uma simples observação superficial mostra que a maioria da humanidade não é capaz de pensamentos realmente criativos. Contudo, já é mais fácil de encontrar pessoas, embora não em grande número, capazes de pensar melhorias e completar descobertas anteriormente feitas. Os fundamentos já foram dados e a prática acrescenta o resto. Atualmente, há uma possibilidade maior de se encontrar um gênio quando há 2 bilhões de pessoas, e é o que pelo menos se supõe, em comparação com tempos primitivos, quando havia poucas centenas ou milhares de humanos. Somente se isso for levado em consideração é que se pode avaliar justa e corretamente o tamanho e o progresso. Nesse sentido, ainda é de se ter em conta que auxílios que nossos antepassados, supostamente ainda mais próximos dos macacos, tiveram para poder realizar suas conquistas eram muito menores. Se agora viessem as catástrofes mundiais nos moldes da pré-história e que somente pequenos grupos humanos atuais fossem sobreviver, as grandes conquistas de nossa cultura atual, rádio, trens, irão se tornar lendas em menos de 100 anos. Cada sobrevivente ou cada parte da população sobrevivente iria chamar de sua cada parte da cultura sobrevivente, mesmo sem helenos e judeus. Cada qual iria, de acordo com as exigências de sua tribo, produzir gênios em maior ou menor quantidade e depois de alguns milhares de anos, em algum lugar, as coisas que hoje compõem nossa cultura seriam redescobertas. Gênios são espíritos à frente de seu tempo. Na maioria das vezes, não são reconhecidos. Um tempo posterior irá aproveitar suas lições. O surgimento da vida na mudança dos tempos. Em tempos antigos, se acreditava que a vida frequentemente surgia de materiais mortos. Por exemplo, o musgo vinha da terra, besouros de cereais, larva da farinha e assim por diante. Então veio o novo tempo. Com a ajuda da esterilização e dos filtros, foi comprovado que, se nas matérias mortas
Toda a vida pode ser exterminada por meio do calor e o acesso de nova vida pode ser evitado por meio de filtros, então dessa matéria morta nunca surge nem nunca poderá surgir a vida. Onde quer que aparentemente a vida nova surja, em qualquer parte haverá vestígios como sementes, seres unicelulares, etc., que a antecedem. A contraprova científica foi corretamente providenciada. A vida jamais pode surgir de materiais mortos. Corpos vegetais vivos nunca podem se transformar por si só em vida animal. A perspectiva dos antigos era um equívoco ridículo. O material das novas descobertas científicas derrubou a perspectiva antiga. A nova orientação triunfou, mas logo se mostrou que a descoberta recém-feita, além de conseguir a tão almejada contraposição da antiga perspectiva, acabou também trazendo consigo uma das provas científicas mais indesejadas, que iria ameaçar derrubar completa e involuntariamente os pilares da própria concepção moderna. Pois se a vida, conforme foi comprovado por inúmeras experiências, jamais pode surgir por si mesma, e se o reconhecimento de um poder criador contradiz em bom tom a ciência supermoderna, como, apesar disso, se pode explicar que a vida em milhões de formas diferentes povoa a Terra? Isso não é a melhor contraprova de que algo está errado nas próprias contas? Um empecilho para o triunfo. A ciência natural moderna entrou numa rua sem saída por meio das provas que ela mesma construiu, embora para outros fins. O que inicialmente foi visto com alegria se voltou ameaçadoramente contra ela. Mas algo desse tipo jamais pode ser admitido. E agora? Como encontrar a melhor desculpa? Não dava para derrubar as seguras conclusões adquiridas por material selecionado e simplesmente ignorar as provas colocadas pela natureza em estruturas de vida variadas. Simplesmente negar da mesma forma não era possível. Elas saltavam demais aos olhos. Em vão, muitos coçavam o crânio careca. Por fim surgiu o alívio que todos ansiavam. A questão era muito simples, brincadeira de criança. Como não se chegou a isso antes? Em todas as regras que são construídas, há exceções. Afinal, algumas exceções a mais não fariam a menor diferença. Friamente, as seguintes lições foram embutidas. A vida jamais surge de materiais mortos. Dessa nossa regra, há somente em todo o universo infinito uma exceção, e isso justamente no nosso planeta. Esta exceção chamamos de geração espontânea. Ela só é possível uma única vez. No virar das mãos, foi construído um fundamento científico que embasa firmemente a teoria do desenvolvimento. Todas as preocupações sumiram. Não se sabe verdadeiramente o que mais deve ser admirado: o surgimento de uma sentença que foi reconhecida como falsa do ponto de vista dos fundamentos da ciência, ou a preferência de apresentar tais lições ao povo como sendo científicas. Em todas as outras áreas, uma lição tão ruim nem sequer iria encontrar aprovação. Nas ciências, como sempre permanece algo inexplicável, ela pode até o momento ser considerada como resultado de pesquisa. Verdadeiramente não deve ser tarefa fácil lidar com uma doutrina cujos fundamentos se constrói completamente sobre exceções. O pesquisador e cientista sério tem o direito de exigir que seu valioso trabalho e sua área profissional não caiam em descrédito e sejam negligenciados por meio de sentenças falsas e ridículas. Por outro lado, o povo tem o direito de ser esclarecido sobre o verdadeiro estado das pesquisas. Contadores de lendas são bem-vindos apenas nos quartos das crianças.